Após uma briga com seu noivo, Michelle arruma suas coisas e sai, colocando seu anel de noivado e as chaves do apartamento na mesa. Ela dirige por um longo tempo pelo interior, parando em um posto de gasolina onde percebe um carro que a segue há algum tempo. Tarde da noite, seu noivo liga, tentando convencer Michelle a voltar, mas ela não quer falar em termos no rádio. Ela ouve uma reportagem sobre quedas de energia generalizadas. Distraída, ela sofre um acidente. O carro capota várias vezes, batendo na beira da estrada e Michelle perde a consciência. Algum tempo depois, ela acorda em uma sala de concreto. Um soro está conectado ao seu braço e sua perna está enfaixada e presa com correntes de metal. Seus pertences estão empilhados no canto da sala. Usando o suporte para soro, Michelle alcança seu telefone, mas não há sinal. Então ela ouve passos na porta se abrindo, revelando um homem grande que coloca uma bandeja de comida na frente dela. Ela implora para que ele a deixe ir, prometendo que não contará a ninguém, mas o homem diz que não vai deixá-la morrer. E depois de deixar a chave para suas algemas, ele sai. Michelle se liberta, se veste e afia a ponta de uma muleta, preparando-se para lutar por sua liberdade. Mas o homem se foi, então ela coloca fogo em uma peça de roupa e a empurra para dentro do duto de ventilação. O alarme de incêndio dispara e, quando o homem entra correndo, ele injeta algo nela, fazendo-a desmaiar. Ela recupera a consciência. Michelle vê o homem sentado ao lado de sua cama. Ele diz que ela tem muita sorte de estar lá. Ela deve comer e tomar seus remédios porque humanos foram atacados, embora ainda não esteja claro que tipo de ataque é. Eles estão agora em um bunker sob sua fazenda. Ele a viu cair e não podia deixá-la morrer. Michelle insiste em chamar a polícia, mas o homem explica que o mundo exterior está contaminado. Levará pelo menos um ano para que o ar seja respirável novamente, e isso só se for um ataque simples. Se fosse algo como os marcianos, a humanidade poderia estar condenada. Michelle pediu para contatar sua família, mas o homem garante que todos os que ficaram na superfície estão mortos. Enquanto Michelle tenta processar o que ouviu, há um barulho alto vindo do quarto ao lado. O homem sai, deixando a porta aberta, e grita com alguém, depois retorna e a lembra com raiva que ela deveria ser grata a ele por salvar sua vida. Antes de sair, ele se apresenta como Howard. Na manhã seguinte, Michelle é acordada por um som vindo da superfície e vê a porta aberta. Ela sai e acorda um jovem dormindo no corredor. Ele tenta tranquilizá-la, mas ela explica que não acredita nas mentiras de Howard. No entanto, Emmett confirma que tudo é realmente como Howard disse. Mais tarde, Howard mostra a Michelle o bunker. No centro há uma área comum onde um sistema especial filtra o ar. Há uma biblioteca, uma TV e filmes em disco. A cozinha é impressionante, com um fogão elétrico, geladeira e utensílios de cozinha. A mesa é uma herança de família. O acesso ao quarto pessoal de Howard é proibido. Michelle tem que usar o banheiro atrás de uma cortina porque Howard teme que ela possa tentar algo perigoso novamente, como quase começar um incêndio. Além disso, a água precisa ser usada com moderação. Após o passeio, Howard a convida para sentar à mesa para almoçar. Michelle percebe uma pilha de revistas femininas e Howard explica que elas pertencem a Mega, que não está mais com eles. De repente, Michelle ouve um barulho do lado de fora e imagina que pode ser um carro passando, mas Howard garante que é impossível. Ele está cansado de explicar que ninguém saiu de cima, embora as pessoas pensassem que ele era louco quando começou a construir o bunker. Ele oferece a Michelle uma chance de ver por si mesma, levando-a a uma escada. No topo, Michelle vê uma porta com uma pequena janela. O mundo exterior parece inalterado à primeira vista, mas no cercado em frente à casa, porcos mortos leves com fonte profunda. Howard explica que aqueles eram seus porcos, que ele não conseguiu salvar. Então Michelle reconhece seus carros, aquele que a estava seguindo, na noite do acidente. Howard ressalta que essas portas estão sempre trancadas e mostra a chave para ela. Mais tarde, Michelle e Emmett discutem a situação. Emmett revela que Howard serviu na marinha. Depois, ele comprou a fazenda e contratou Emmett para ajudar nas tarefas. Howard é obcecado por teorias da conspiração, e é por isso que ele construiu o bunker. Emmett não foi sequestrado. Ele correu para o bunker de Howard na esperança de se abrigar porque viu Howard despejando todo o seu dinheiro na construção. Michelle lembra a Emmett que foi Howard quem causou o acidente e a trouxe aqui. Então, tudo o que ele diz sobre um ataque é mentira, mas Emmett insiste que ela está errada. Ele mesmo viu o ataque, um clarão, uma explosão e o horizonte ficou vermelho. Depois de uma briga com sua noiva Michelle, arruma suas coisas e vai embora colocando suas anel de noivado e as chaves do apartamento. Na mesa ela dirige por um longo tempo, através do campo parando em um posto de gasolina onde ela percebe um carro que vem seguindo ela há algum tempo. Ele está feliz por ter chegado ao bunker antes de Howard trancar a porta. Michelle tenta refutar as alegações de Howard sem saber que ele estava parado na porta, ouvindo a conversa deles.
Howard os convida para jantar, comentando que os dois parecem ter se dado bem. Durante o jantar, Emmett fala sobre seus sonhos não realizados e então percebe um jogo de monopólio, sugerindo que eles passem o tempo jogando. Howard fica irritado com a conversa e Michelle flerta com Emmett, provocando uma explosão de raiva de Howard. Ele grita com ela, exigindo respeito porque salvou sua vida. Enquanto Howard os repreende, Michelle consegue roubar as chaves do cinto dele. Howard percebe seu comportamento estranho e percebe que as chaves estão faltando, mas antes que ele possa reagir, um barulho de cima o distrai e Michelle o acerta na cabeça com uma garrafa, correndo para a saída do bunker. Emmett grita para ela parar, mas Michelle alcança a porta e desliza para dentro da câmara de descompressão antes que Howard possa alcançá-lo. Michelle vê um carro se aproximando da fazenda. Ela grita tentando chamar a atenção do motorista, mas uma mulher sofrendo de uma infecção grave na pele corre para a janela, implorando desesperadamente para entrar no bunker. Howard proíbe Michelle de ajudar a mulher dizendo que é tarde demais para salvá-la, percebendo que algum tipo de ataque realmente aconteceu. Michelle retorna ao bunker. Mais tarde, Howard admite que ele chama o acidente de Michelle, mas foi esse acidente que salvou sua vida. Howard empresta a ela algumas roupas de Megan e a manda tomar banho, já que ela estava perto da porta. Ele revela que reconheceu a mulher infectada como sua antiga vizinha. Como a maioria das pessoas sabia sobre seu bunker, outros podem vir aqui também. Howard exige que Michelle costure o ferimento que ela causou e começa a contar histórias engraçadas de seu tempo na marinha. Michelle começa a costurar o ferimento de Howard enquanto ele continua a compartilhar histórias, elogiando-a por seus esforços. Mais tarde, ele traz uma caixa contendo seus pertences do carro e pergunta a ela sobre sua vida. Ela admite que sonhava em se tornar uma estilista. Howard, por sua vez, conta que sua filha Megan queria ser uma artista. Ele mostra a Michelle uma foto de Megan, uma jovem garota, e lamenta que, após seu divórcio, a mãe de Megan a tenha virado contra ele e a levado para Chicago. Howard expressa frustração porque as pessoas não se importam com sua segurança, mas pelo menos ele tentou protegê-las. Mais tarde, Emmett conforta Michelle, dizendo que ela não poderia ter salvado a mulher lá fora, mesmo que eles tivessem uma carta, ela teria morrido de qualquer maneira. Eles relembram suas vidas passadas. Emmett, que havia ganhado uma bolsa de estudos para uma escola politécnica, admite que ficou com medo e nunca mais foi embora. Michelle, enquanto isso, revela como seu pai costumava bater nela, deixando-a com medo de confrontos ao longo de sua vida. Emmett a lembra que, apesar de tudo, eles são os sortudos. Eles sobreviveram. Nos próximos dias, os três começam a coexistir de forma um tanto pacífica. Eles jogam, preparam refeições juntos e fazem pequenas tentativas de se ajustar às suas novas vidas. Um dia, um barulho alto ecoa de cima. Howard sugere que, se for o exército, não é o exército da Terra. Os flashes que eles viram antes foram apenas a primeira fase. Agora, a segunda fase, limpando os territórios, começou, provavelmente por forças alienígenas. De repente, o sistema de filtragem de ar falha. Howard pediu a Michelle para subir pelo poço de ventilação para reiniciar o sistema, já que ela é a única pequena o suficiente para caber. Ela concorda e começa a rastejar pelos dutos. Eventualmente, ela alcança a unidade de filtragem e consegue reiniciá-la. Mas enquanto ela está lá, ela vê algo perturbador, uma mensagem gravada no vidro que diz, socorro, junto com um brinco ensanguentado embaixo de uma escada. O brinco parece exatamente com o que Megan estava usando na foto do ombro de Howard. Michelle abalada conta a Emmett sobre sua descoberta, suspeitando que Howard pode ter feito algo com Megan. Após uma inspeção mais detalhada, Emmett reconhece a garota na foto. Não como Megan, mas como Brittany, uma colega de classe de sua irmã que desapareceu anos atrás. Uma segunda fotografia cai do livro, mostrando Howard na Bretanha vestido com as mesmas roupas que Michelle agora usa, de pé juntos no bunker. Percebendo o perigo ali, Michelle e Emmett decidem planejar uma fuga. Eles silenciosamente começam a reunir materiais. Michelle corta um traje improvisado de proteção contra riscos de uma cortina de chuveiro e Emmett constrói uma máscara de gás caseira. O plano deles é pegar a arma de Howard, amarrá-lo e então um deles irá buscar ajuda. Uma noite, enquanto jogavam charadas, eles quase se entregam quando Howard começa a suspeitar que algo está errado. Poucos dias depois, Howard os chama para uma sala e mostra um barril de ácido clorídrico, que ele alega ser para descarte de resíduos. Ele então os acusa de conspirar contra ele, revelando as ferramentas que eles esconderam para sua fuga. Furioso, Howard dissolve as ferramentas no ácido enquanto Michelle e Emmett olham horrorizados. Tentando proteger Michelle, Emmett assume a culpa pela tentativa de fuga, admitindo que usou as ferramentas para tentar fazer uma arma. Howard, aparentemente aceitando as desculpas de Emmett, atira friamente e o mata. Chocada e de coração partido,
Michelle observa seu Howard e calmamente a tranquiliza, prometendo que ninguém nunca mais a machucará. Ele começa a cuidar dela, oferecendo-lhe sorvete e falando sobre como eles criarão uma vida feliz juntos no bunker. Determinada a escapar, Michelle corre para acabar com ela em um traje de risco enquanto emite matinal, mas uma noite Howard descobre o traje escondido entre seus pertences. Michelle consegue passar por ele, mas Howard o alcança, repreendendo-a por ela em gratidão. Em um movimento desesperado, Michelle derruba o barril de ácido em Howard, causando um incêndio no bunker. Ela a agarra por um traje de risco enquanto Howard, gravemente ferido, tenta atacá-la, mas ela o prende sob uma prateleira pesada e segue para a saída. Agora o bunker está envolto em chamas. Com o fogo se espalhando, Michelle rasteja pelo poço de ventilação, desviando das tentativas de Howard de esfaqueá-la através das grades do evento. Ela chega à sala de filtragem de ar e rapidamente veste seu traje de risco de cerveja. Usando uma lata de nitrogênio, ela congela e quebra a fechadura da porta externa, finalmente escapando do bunker. Lá fora, Michelle segue em direção a um carro, mas rasga seu traje no processo. Em pânico, ela sela o rasgo com fita adesiva que encontra no veículo. Quando está prestes a relaxar, ela percebe um bando de pássaros voando livremente acima. Percebendo que o ar não é tóxico, Michelle remove sua máscara de gás, mas antes que ela possa comemorar, ela avista uma nave alienígena pairando à distância, comportando-se quase como uma criatura viva. Enquanto Michelle observa horrorizada, o bunker explode atrás dela, chamando a atenção da nave alienígena. Ela procura freneticamente pelas chaves do carro, mas não consegue encontrá-las. Ela corre para o carro da mulher que tentou entrar no bunker mais cedo, mas o alarme do carro dispara, alertando o alienígena. Aterrorizada, Michelle se esconde em um galpão próximo, onde encontra o cadáver da mulher infectada. Ao revistar o corpo, Michelle localiza as chaves do carro, no momento em que a criatura alienígena começa a investigar o galpão, tentando forçar a passagem pela porta do animal. Aproveitando a distração do alienígena, Michelle corre em direção à casa de Howard. Mas quando ela chega lá, a nave alienígena voa acima, liberando um gás venenoso. Michelle rapidamente coloca sua máscara de gás e sobrevive ao ataque químico. Ela se esconde no carro, mas o alienígena começa a sondar o veículo, testando suas defesas. Quando fica claro que o carro é muito difícil de violar, a nave alienígena levanta o veículo no ar. Dentro do carro, Michelle encontra uma garrafa de líquido inflamável e um isqueiro. Ela rapidamente faz um coquetel Molotov e o joga na abertura em forma de boca da nave alienígena. A explosão resultante destrói o alienígena e o carro cai no chão. Michelle sobrevive à queda, sai do veículo destruído e vai embora no carro da mulher. Enquanto dirige, ela sintoniza o rádio e ouve notícias sobre as vitórias da humanidade sobre os invasores alienígenas. Há instruções para os sobreviventes evacuarem e um chamado para aqueles com treinamento médico ou experiência em combate irem para Houston. Quando Michelle para ouvir a mensagem completa, ela percebe uma placa apontando para Houston. Ela dirige naquela direção, determinada a ajudar. Enquanto os relâmpagos brilham, ela vislumbra uma nave alienígena ainda maior surgindo no céu. O filme pode não ser uma obra-prima, mas a execução habilidosa da equipe é inegável. O roteiro atrai você gradualmente, levantando questões inquietantes sobre quem realmente pode ser confiável.